Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre uma leitura que eu fiz do meu escritor contemporâneo preferido, que é o Alexander McCall Smith. Eu fiz a leitura pelo Kobo em inglês, porque a grande maioria dos livros dele não foi publicada aqui, e é o 44 Scotland Street, que saiu sob a forma de livro em 2005. Ele é o primeiro volume de uma série e foi publicado ali em forma de crônicas diárias que o autor escreve ali num jornal escocês. Ele mora na Escócia, né? O The Scotsman Newspaper. Então, esse primeiro volume aqui são 110 capítulos, mas eles são muito curtinhos, assim, cerca de 8 a 10 páginas no máximo, então dá pra ler bem rapidinho, e ele tem um inglês bastante acessível mesmo, né? Então ele vai contar, esse título se refere a um endereço onde fica um prédio de um edifício. Então ele vai contar sobre o cotidiano das pessoas que vivem tanto nesse edifício como a vizinhança, as pessoas que trabalham ali por perto. No início, tem um prefácio onde o Alexander nos conta que as pessoas ali criadas ali por ele, em sua grande maioria, se não a totalidade, são pessoas de seu círculo de amizades, pessoas que ele no seu dia a dia acabou conhecendo, amigos, colegas, né? Então algumas dessas pessoas ele não modificou nem o nome, claro que houve autorização prévia por parte dessas pessoas, mas ele vai contar o cotidiano dessas pessoas de uma forma bastante divertida. E talvez por ele ter se baseado no cotidiano, na vida dessas pessoas, a gente acaba se identificando bastante com alguma delas e se apegando, porque parece que as situações elas são muito prosaicas e coisas que a gente vive mesmo no nosso dia a dia. Falando de alguns personagens, né, dos personagens centrais, a gente tem uma menina chamada Pat, que é uma menina de 20 anos de idade e que acabou de se formar ali em arte e está tentando ali encontrar o seu lugar ao sol. Ela é filha de um psiquiatra e ela resolveu morar sozinha, então ela vai encontrar apartamento lá nesse endereço e vai dividir apartamento com o Bruce, que é um dos outros personagens da história, que é um rapaz lá, ele tem uns 25 a 30 anos de idade e é o protótipo do narcisista, né? Ele adora se olhar no espelho, então ele é muito bem apessoado e ele acha que todas as mulheres se apaixonam por ele, assim, por sua beleza, né? Então é com esse Bruce que ela vai dividir o apartamento. A gente também tem uma das vizinhas, é uma viúva de cerca de 60 anos, que é a Domenica MacDonald, e ela é antropóloga e é uma das figuras mais divertidas do livro, porque ela é muito, assim, além dela ser excêntrica, ela é muito perspicaz, muito espirituosa, assim, muito crítica e ácida nos seus comentários, né? Os outros vizinhos, a gente tem um Matthew, que é o dono de uma galeria de arte que vai, aonde a Pat vai arrumar emprego, então ele vai ser o patrão dela. E é interessante porque ele é um rapaz também que não tem a mínima autoestima, ele é muito inseguro e não tem, apesar dele ser dono de uma galeria de arte, ele não tem conhecimento mínimo de arte, né? Ele herdou aquela propriedade ali do pai, mas ele simplesmente não sabe como administrar aquilo porque o conhecimento dele em arte é zero. Os outros vizinhos são uma família, né, composta pelos pais e por um menino de 5 anos de idade, que é o Bert, cuja mãe, a Irene, ela acha que o seu filho é o mais inteligente de todos, ele é simplesmente um gênio mirim, né? Então ela coloca na cabeça ali que o menino tem que aprender saxofone, ele é um prodígio do saxofone e um prodígio ali de inteligência, então ela coloca o menino para aprender italiano, várias atividades. Então ela trata o menino como um adulto, né, como um mini gênio. E o menino Bert acaba sendo ali uma vítima de sua mãe. Então é muito interessante também a forma como depois na escola ela acha que a diretora, ela entra em embate com a diretora, achando que ela não consegue entender que o filho é um gênio e merece uma atenção especial, e você vai vendo que na verdade tudo que o menino quer ser é criança, né?
O personagem, agora meu personagem preferido, ela na verdade ela não mora no prédio, mas é a Big Lou. A Big Lou, ela é uma autodidata que se formou, ela era enfermeira e tomou conta ali nos últimos dias de vida de uma pessoa idosa e doente que não tinha herdeiros, e quando morreu deixou para ela a sua herança, né? Deixou lá o que ela tinha de dinheiro, e com esse dinheiro a Big Lou comprou uma propriedade que era um sebo. Bom, ela comprou o sebo, ficou com todos os livros que tinham ali, que basicamente eram de filosofia, e transformou o lugar num café. E é nesse café ali que os personagens eles vão se encontrar, né, vão conversar. Então até lembra um pouco Friends, quando os amigos ali vão para aquele café lá, o Central Park. Então é bem legal ali. Mas o destaque dessa personagem é que ela acabou lendo todos os livros ali de filosofia, e ela fica lá no balcão ouvindo as conversas, e os clientes, os fregueses gostam muito dela e começam a conversar, pedir conselho, aquela coisa ali de bar, né, de café. E ela vai aconselhar as pessoas ali com todo o seu conhecimento ali de filosofia, né? Então ela fica citando Proust, Nietzsche, vários outros. E é muito interessante porque os fregueses são menos cultos do que ela e não entendem muito de quem que ela está falando. Então essas partes elas rendem capítulos muito divertidos, né? E aí a gente vai tendo as outras pessoas que vão aparecendo na história que se relacionam com todos esses personagens e sempre rendem episódios ali bastante divertidos, né? É o tipo de leitura que ela não fala basicamente sobre nada em especial, mas fala sobre tudo, né? Fala sobre a vida, sobre relacionamentos, amizade, amor, triângulos amorosos, mas o humor do autor é que realmente chama atenção. Uma das críticas ali, uma daquelas frases que a gente encontra de pessoas que leram, como resenhas de jornal, tem uma das frases lá que a pessoa colocou que eu acho que descreve bem o tipo de livro dele. Que a gente lê, é impossível ler os livros dele sem um sorriso nos lábios, né? Porque não tem nada de muito extraordinário nessas histórias, mas elas realmente aquecem o nosso coração. Eu vou ler algumas frases aqui que eu selecionei para se ter uma ideia mais ou menos dos personagens. Então aqui, por exemplo, falando a respeito da Domênica, que é essa antropóloga aí que eu falei. Domênica sorriu e enquanto desciam a escada disse a Pet: os homens são diferentes, não são? Eles são tão... Bem, eu não sei exatamente a palavra para eles, você sabe? Masculinos? Sugeriu Pet. Domênica riu. Exatamente. Isso diz tudo, não é? Essa é uma frase da Pet pensando a respeito da Domênica e do Bruce, né, o narcisista. Domênica e Bruce Domênica e Bruce eram polarmente opostos. Ela representava o espírito, a sutileza. Bruce representava... Bem, o que ele representava? Ela fechou os olhos e pensou em Bruce, esperando para ver o que a livre associação de ideias traria. Mas abriu os olhos novamente, surpresa. Um pote de gel de cabelo. Uma frase da Irene, que é a mãe do Bert. Havia algo estranho sobre aquela mulher, pensou Irene. Ela era do tipo frequentemente encontrado em Edimburgo. Uma mulher com pretensões intelectuais e um jeito arrogante. Havia muitas desse tipo, ela refletiu, muitas mesmo. E aí ficando claro que na verdade ela tá pensando isso, mas ela faz parte desse tipo aí, né, que ela tá criticando. Irene tinha ouvido falar do Dr. Fairbairn e confiava em sua habilidade de compreender os males do coração de Bert. Secretamente, gostava de imaginar os pensamentos de Bert aparecendo na literatura psicoanalítica. Um notável menino talentoso e seus problemas de ajuste à sociedade medíocre. Este seria o título do livro.
Então assim, não tem como explicar, é como eu falei, o livro ele não fala sobre nada em especial, mas eu acho que vale a leitura. Atualmente eu acho que já foi publicado até o 8º volume e eu acho que continua aqui, mas eu acho que não é um livro que você tem que se preocupar em ler, em ler todas as histórias, né, em ler na íntegra, mas é o tipo de leitura assim relaxante e boa para aqueles períodos que a pessoa relata como ressaca literária, em que você não consegue se prender em nada, porque é uma leitura deliciosa, tá? É uma leitura reconfortante e de muita qualidade. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários o que conhecem do autor, se leram alguma coisa dele, vou gostar muito de saber porque eu não consigo encontrar ninguém que tenha lido Alexander McCall Smith, o que eu considero uma pena, né? É isso, até a próxima.